bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender da hora em que vocês estiverem assistindo esse vídeo, meus queridos alunos do 7º ano. Bem, o que eu queria falar hoje com vocês é que... O que seria de nós hoje em dia, pelo menos para alguns, se não fosse isto? Óculos, tão necessária para que a gente enxergue, a depender do problema de vista que a gente tenha. Ou o que seria de nós sem um garfo para espetar comidas que precisam ser espetadas? E ainda, o que seria de nós sem o vidro, tão necessário também ultimamente, atualmente, e além disto e mais importante, talvez, o que seria de nós sem livros? Por que eu tô falando disso? Porque estas são invenções da Idade Média. Idade Média. No ano passado, nós estudamos vários povos e várias civilizações do chamado mundo antigo. E este ano estamos estudando a Idade Média, ou seja, nesse período o mundo se alargou. Não é? Aqui a gente está falando na Idade Média a gente está falando na África, na Ásia, na Europa, que era o mundo conhecido da época, para os historiadores, né, e que está nos livros didáticos. Quando se fala em Idade Média, então a gente fala principalmente da Europa medieval. E aqui nesta figura já dá para ver, né? Esta imagem revela, ela nos traz a referência de castelos. Então, é a primeira imagem que aparece na nossa mente quando falamos de Idade Média, é a de um castelo. Sim, porque a vida naquela época ela girava basicamente em torno do castelo, onde viviam as pessoas mais abastadas e ao redor as pessoas mais pobres, os camponeses, os servos. Na época não existia o termo escravidão, porque as pessoas não pertenciam umas às outras, mas elas eram servas umas das outras, ou seja, trabalhavam para alguém em troca de um sustento, mas não necessariamente pertencia a outra pessoa. Então, quando a gente fala em castelo, já associa a vida no campo. Sim, com a queda do Império Romano, que dá origem ao termo Idade Média, né? As pessoas não viviam muito em cidades. A população europeia, ela habitava mais os campos, as florestas, a roça. Mas o termo Idade Média sempre veio associado na literatura, ou seja, nos livros, a chamada Idade das Trevas. Bruxas, duendes, dragões. Claro que havia muita lenda, exatamente por conta da dificuldade de acesso a conhecimento. Mas, estudando de uma forma mais aprofundada, não era exatamente uma Idade das Trevas, pois neste período como nós... Então, com os objetos que eu mostrei para vocês, é possível perceber que
Estudando de forma mais profunda, houve sim mudanças na Europa feudal, com algumas invenções, né, chamadas de inovações tecnológicas. Inovações. Assim, a vida passou de uma vida muito voltada para o campo e com o uso de objetos rústicos, passou-se a usar formas de trabalho mais evoluídas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma charrua. O que era uma charrua? Um arado que serve para arar a terra para que a plantação ocorra de forma mais prática e produtiva. Só que aí eles colocaram um pedacinho de metal e isto facilitava o trabalho de preparação da terra para a agricultura. Uma outra mudança ocorrida na época, uma coisa super simples, mas que fez toda a diferença, foi porque o cavalo que puxava o arado antes era preso pelo pescoço. E isso provocava problemas, enforcamento do animal, mal-estar. E então eles descobriram a forma de amarrar o cavalo pelo peito. Então ele ficava mais livre e o trabalho era mais produtivo. Com tudo isso, o que aconteceu? Uma expansão das áreas de cultivo. Claro que passou-se a plantar em maior quantidade, produzir, claro, muito mais alimentos. Produzindo mais alimentos, as pessoas puderam viver mais tempo, porque até então a produção de alimentos era escassa, as pessoas comiam pouco, viviam pouco, não tinham muita saúde. Mas, enfim, passou-se a produzir bastante alimentos e a população da Europa subiu de maneira expressiva. As pessoas passaram a ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais alimentos mais variados em várias épocas do ano. Uma outra inovação tecnológica foi a descoberta de uma forma de plantio em que eles dividiam o terreno em 3 partes, usavam 2 e uma ficava repousando, a terra descansava, o solo descansava. E então eles poderiam utilizar esta área quando as outras já estivessem nascendo, então você usava uma terceira. Parece tudo muito simples, mas fez uma enorme diferença para aquela população. Uma outra coisa que aconteceu naquela época e que também provocou mudanças foi o revigoramento do comércio. Enquanto as pessoas viviam no campo lá, todo mundo produzindo seu algodãozinho para fazer sua roupa, seu leite, seu alimento, tudo ficava muito estagnado, muito parado. Mas quando o comércio começou a crescer, e aí as pessoas passaram a trocar os produtos que produziam em seu feudo, que era assim chamada a fazenda da época, e aí trocavam esses produtos com pessoas de outros feudos. E isso facilitou, claro, que o acesso a outros produtos, a bens de consumo diferentes do que cada um produzia. Isso vai melhorando a vida das pessoas. Quando se fala em Idade Média, tem que se falar das feiras medievais. Em filmes dessa época, né, sempre mostra
uma feira. Essas feiras eram um pouco diferentes das de hoje, porque às vezes elas duravam vários dias. Sim, porque as pessoas viajavam muito levando seu produto para um local em que outras pessoas de outros feudos chegassem e vendessem produtos que eles não tinham. Então, as feiras medievais também se destacam quando a gente estuda este período. Para lá, as pessoas levavam os produtos que precisavam trocar. Sim, trocar, porque não necessariamente os produtos eram vendidos. Dinheiro era um artigo meio raro. Então, às vezes, você levava, tipo, um produto seu, que seria analisado por outras pessoas, que às vezes trocavam por um outro produto, uma saca de feijão, era trocada por um barril de leite ou por um animal que você precisasse no seu feudo. Uma outra coisa que se desenvolveu nestas feiras e que hoje são muito importantes foram os bancos. Inicialmente, né, havia o câmbio. O que é o câmbio? A troca. Às vezes a pessoa tinha um dinheiro que era produzido pelo rei da sua região e que tinha a cara daquele rei. Uma moeda de ouro, por exemplo. Só que aquele dinheiro talvez não fosse usado no outro reino. Então o que acontece? Existiam pessoas que ficavam com um banco e com dinheiros de diferentes regiões. E eles faziam as trocas. Então, pessoas faziam câmbio, ou seja, troca de moedas em bancos. Essas pessoas que tinham o dinheiro de várias regiões eram os banqueiros. E as pessoas os procuravam, às vezes também para pedir empréstimo ou simplesmente para trocar suas moedas. Então, os bancos que a gente tem hoje, eles tiveram sua origem na Idade Média, nas feiras, e eles serviam para troca de moedas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma ilustração que mostra um sistema desse acontecendo, né? O banqueiro era alguém que comprava moedas de diferentes pessoas e fazia as trocas nas feiras medievais. Como eu já tinha dito, as cidades foram aos poucos se desenvolvendo, porque no início da Idade Média a vida acontecia mais na zona rural, no campo. Os camponeses habitavam o campo e poucas pessoas habitavam as cidades, geralmente artesãos, sapateiros, costureiros. Mas as cidades começaram a se desenvolver. Elas conseguiram, inclusive, às vezes uma cidade ela pertencia a um conde, a um duque, a um barão, a um nobre. Mas as pessoas que vieram morar na cidade, elas começaram a ter ideias de liberdade, de se verem livres daquele senhor dono da cidade, porque isso atrapalhava muito a vida na cidade. Então eles começaram a fazer revoltas e provocar um processo de busca de liberdade, de cidadania. Então a palavra cidadania vem desta época da Idade Média, que os habitantes das cidades buscavam a liberdade para estas cidades, desatrelando-as de um dono, e tiveram muito sucesso. Cidades atuais como Paris, Frankfurt, Londres, elas eram pequenas cidades medievais que evoluíram, cresceram e que hoje são grandes capitais. Assim, existiram
existiam cidades antigas que prosperaram, cresceram, mas também foram surgindo cidades novas, principalmente onde existiam feiras. Em áreas onde pessoas costumavam se encontrar para realizar trocas, começaram a crescer e se tornaram cidades. As tão famosas cidades da Europa, para onde muita gente vai e de onde algumas pessoas trouxeram o vírus, o coronavírus, o Covid-19. Nestas cidades viviam principalmente comerciantes, artesãos e suas corporações. Como assim corporações? Hoje você ouve falar de sindicatos? Sindicato dos professores, sindicato dos petroleiros. Então, as pessoas de uma determinada profissão, elas se unem, ficam mais fortes em sindicatos, mas antigamente isto se chamava corporações. E elas tiveram muita importância na Idade Média, estas corporações de ofício, porque as pessoas começaram a se desenvolver cada vez mais por conta das corporações que buscavam melhorias para o seu grupo e, portanto, para a população como um todo também. Surgiram, então, algo muito importante hoje em dia. Vocês estão na escola pensando em um dia chegar onde? Onde? Nas universidades. Então, para se formar médico, advogado, engenheiro, professor, pedagogo e várias outras profissões, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos. As universidades surgiram na Idade Média e a união dos trabalhadores acabou ajudando muito nesse processo, pela busca de conhecimento, de espaços onde eles encontrassem conhecimento, ou pelo menos seus filhos. Assim, aqui nós temos uma gravura da época, né, retratando uma universidade. Algumas pessoas assistiam a aula sentadas, outras em pé. É claro que a depender, talvez, da condição social, da riqueza que possuíam. Então, as universidades se desenvolveram durante a Idade Média. Então, não era uma época só de trevas. Quem estava muito ligado às universidades era a Igreja Católica. Várias das universidades surgiram de grupos religiosos que se uniam para este fim, para o fim educacional. Algo que aconteceu muito também durante a Idade Média, nesse processo de libertação, foram as rebeliões camponesas. Rebeliões. Chegando a época que os camponeses, os trabalhadores do campo, da roça, que às vezes obedeciam a um nobre, eles começaram a se sentir explorados. Como assim? Eu trabalho e depois eu só tiro o que eu como, o que minha família come, e depois eu tenho que entregar tudo para o duque, para o conde, que se diz dono de toda essa região. E por que nós não podemos comprar um pedaço de terra para nós plantarmos, termos nosso sítiozinho, nossa fazendinha? Então, houve muitas rebeliões camponesas durante a Idade Média, o que foi fomentando, trazendo mudanças sociais, econômicas, culturais. Você já deve ter ouvido falar, principalmente nos filmes de Idade Média, mostra as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram grupos de nobres à frente, claro que com
guerreiros, né, atrás, indo em busca de espalhar o cristianismo, a religião cristã, para lugares da Ásia, da África, etc., e principalmente para reconquistar Jerusalém, que estava em poder dos turcos e que não estava mais no poder da Igreja de Roma. E aí, as cruzadas, né, elas eram grupos de pessoas que iam para outros países, para outras regiões que não aqui viviam, enfrentando povos de outras religiões, tomando terras, tomando riquezas para a Europa. As pessoas que viajavam nessas cruzadas e que lutavam eram chamados de cruzados. Então, como síntese, nós estamos percebendo que durante a Idade Média houve muita mudança, inclusive houve crise, houve revoltas e principalmente por causa dessas viagens dos cruzados e de comerciantes pelo mar Mediterrâneo em busca de novas riquezas, apareceram muitas doenças. Naquela época, doenças faziam um estrago danado. Houve, por exemplo, a epidemia da peste negra. Veja como as pessoas ficavam todas feridas. A peste negra foi uma epidemia que se alastrou por toda a Europa e matou 1/3 da população da época. 1/3. Também as condições de saúde daquela época facilitavam a proliferação desse tipo de doença. Foi uma epidemia. O que é uma epidemia? É quando uma doença ela toma uma proporção muito grande, atinge muita gente de uma vez só, mata principalmente muita gente de uma vez só, em pouco tempo. Uma epidemia hoje é chamada de pandemia quando ela atinge todos os continentes, porque o prefixo pan tem a ver com todo, inteiro. Então, se esse problema do coronavírus tivesse ficado restrito à China, seria chamado de epidemia. Se tivesse ficado só na Europa, seria chamado de epidemia. Mas como atingiu a África, a América, a Oceania, a Europa, a Ásia, todos os continentes, é chamado de pandemia. Então, é uma epidemia tão grande que atinge o mundo inteiro, por isso é chamada de pandemia. Olha que interessante, o nosso estudo sobre a Idade Média vai cair num assunto que é um assunto atual que nós estamos vivendo e que tem nos preocupado tanto e feito com que a gente precise ter aula assim, à distância, sem poder conviver, porque numa escola as pessoas estão muito próximas e muita gente junto. Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre Idade Média. E aí, vocês precisam estudar este conteúdo em sites da internet, sempre buscando sites que tenham ligação com escolas, com universidades. Eu vou sugerir alguns e passar também para vocês. Mas, principalmente, aqui eu faço um resumo do nosso conteúdo, que é o resumo que tem do que tem no nosso livro adotado, que infelizmente vocês não puderam receber, porque não tínhamos em número suficiente para todos. Mas vocês também precisam fazer algo para me mandar um retorno de que fizeram o estudo necessário. Assim, vocês primeiro irão fazer uma pesquisa sobre um assunto também da Idade Média, que foi a Guerra dos 100 Anos.
Vocês farão uma pesquisa de 2 páginas e vão me mandar escrito de próprio punho, né? Vão mandar para a escola, talvez só precise tirar a foto, não é? Não precisa mandar o papel, isso vai depender das condições que você tem de acesso à escola, se vai ser por meio digital ou entregando na própria escola. O ideal é que seja digital, né? Você escreve no papel e depois você printa ou fotografa e manda para o contato que for dado pela escola, para seus pais ou para vocês mesmos. Além disso, vocês vão responder um questionáriozinho com os conteúdos apresentados no vídeo e na apostila que eu vou sugerir. Então, eu gostei muito de fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem, tá? E fiquem com Deus. Lavem as mãos bem lavadas, sempre, o tempo todo. Usem álcool em gel.